Você já parou para pensar o que as pessoas querem de você como líder? Você já perguntou para algum liderado seu o que eles esperam de você? Você pode ser um pastor, pode ser um missionário, pode ser um líder de célula, pode ser um líder de estacionamento, líder da cantina, líder do kids, do infantil, da melhor idade, líder do ministério de casais, não importa. No final das contas, a maioria das pessoas querem ver as mesmas coisas naqueles que amam servir. Quando Deus te chamou para liderar, talvez você deve ter pensado: ah, pastor Rodrigo, vai ser uma vida tão romântica, eu terei uma equipe eficiente, eu construirei uma boa reputação. Obrigado. Mas o chamado para a liderança envolve muito mais do que isso. E hoje eu quero apresentar a vocês 6 atitudes que as pessoas querem enxergar na gente, partindo do princípio que eu entendo que todo líder é uma dádiva de Deus para a igreja, né? Em Jeremias 3,15 diz: dar-vos-eis pastores, que vos apacentem com inteligência e com conhecimento. A palavra conhecimento no hebraico é poder. Então, antes de entrar especificamente nessas 6 atitudes, eu quero desmistificar para vocês os 2 tipos de liderança, seja pastoral ou não, né? O líder idealista do líder realista. Então vamos acompanhar aí nos slides. Eclesiastes capítulo 1, versículo 15 diz que o que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode contar. Esse versículo sugere que, apesar dos nossos esforços para alcançar a perfeição ou alcançar os nossos ideais, nós que somos pastores e líderes temos nossas limitações, temos nossas imperfeições. Então, nós temos que admitir que muitas coisas que passam pelas nossas mãos na igreja, às vezes não saem na medida em que nós planejamos, concorda ou não? Quem aqui tem 100% de acerto na liderança? Há uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que um bom líder, o top, o cara acima da média, ele só consegue acertar 70%. O top. Tem algum top aqui? Tem algum John Maxwell aqui, nosso meio? Tem algum John Wesley reencarnou aqui em Resende? Hã? Tirando o pastor Rodrigo, que deve acertar uns 95%. Todos nós sabemos que ao iniciar o ministério, nós somos de certa forma inocentes, somos levados por um certo idealismo, nós acreditamos que tudo sairá perfeito, que nada vai dar errado, a igreja é sempre ótima, a liturgia dinâmica, a equipe diaconal funciona como um relógio. Nós acreditamos que a equipe do ministério infantil
vão manter as nossas crianças felizes. Quando nós iniciamos o ministério, nós achamos que tudo será impecável. Obrigado, viu? Nós acreditamos que os voluntários serão engajados e competentes. Haverá recursos de sobra. Haverá adesão evangelística por parte de todos os membros da igreja. O pastor, o líder, idealista, acredita que vai ter uma mega church. Ele acredita que ele será um grande escritor, que ele terá milhares e milhares de seguidores, que ele será convidado para palestrar nas mais importantes conferências. Embora a maioria não diga isso ou admita, mas o pastor idealista, ele sonha com essas coisas. Ah, pastor, eu nunca sonhei com isso. Talvez você seja uma exceção e isso não se aplica a você. Mas a maioria dos líderes e dos pastores, quando começam o seu chamado, eles têm uma visão de que eles vão ser uma bênção, que a igreja vai crescer, que tudo vai dar certo. Agora vamos para o pastor realista, um versículo bíblico que pode se relacionar com a ideia de uma pessoa realista. Está em Provérbios 14, que diz assim: o simples crê em qualquer palavra, mas o prudente considera bem os seus passos. Esse versículo enfatiza a importância de você ser realista e cuidadoso nas suas avaliações, nas suas decisões, não sendo facilmente enganado ou empolgado demais, levado a exercer o ministério sem reflexões. Um líder realista, ao contrário do idealista, que acha que tudo vai dar certo, o realista, ele lida com problemas durante toda sua vida ministerial. Seu ministério muitas vezes é marcado por sonhos desfeitos. O líder realista vive no mundo real. Muitas vezes ele vai lidar com membros ruins. Ele vai lidar com homens malvados, com mulheres odiosas. O líder realista, no mundo real, o pastor, pode pregar com todo o coração, se consagrar ao máximo, mas a sua igreja nunca se tornará a próxima Saddleback, ou o que você entende por igreja relevante. O líder realista constantemente lida com pessoas imaturas, com homens e mulheres que muitas vezes assumem cargos que ninguém quer fazer. O líder realista sabe das dificuldades. Muitas vezes ele vai encontrar equipes desmotivadas. Alguns sequer têm um gabinete para atender as suas ovelhas. Alguns líderes
realistas plantam igrejas em áreas que quando chove, inunda, cai água no telhado, inunda a frente da igreja. A maioria de nós vive num mundo real. Talvez o ministério seja muito mais desafiador para nós do que nós pensamos. Então nós temos duas figuras aqui: o líder idealista, que é o empolgado, é o cara que sonha alto, que tudo vai dar certo. E você tem o líder realista, que é aquele líder mais pé no chão. Ele sabe que ele recebeu um chamado, ele vive e respira o seu chamado, mas ele não é inocente. Ele sabe o que ele vai enfrentar pela frente. Então, dito isto, há pelo menos 6 atitudes na vida daqueles que querem cultivar uma liderança de forma saudável. Em que contexto, pastor? Num contexto de crescimento de igreja. Então vamos ver a primeira atitude. As pessoas que você lidera querem saber se você está cheio de fé. Aleluia. Ninguém consegue liderar se não tiver fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se é impossível agradar a Deus, imagina agradar os homens. É impossível, igreja, liderarmos sem fé. Se eu, como líder da minha igreja, da igreja que eu sou o pastor, não tiver fé, por qual razão o meu povo vai ter fé? Na missão de Deus, jamais teremos sucesso se nós não desenvolvermos a fé. A palavra de Deus para os irmãos aqui na igreja metodista nessa manhã, nessa tarde, é que vocês têm que ter uma fé autêntica. Ninguém está disposto a seguir um líder que não tenha trilhado caminhos difíceis. A fé autêntica revela o quanto nós confiamos em Deus, tanto nos momentos difíceis, como nos momentos bons. Nossa igreja começou a crescer, pastor Rodrigo, e os nossos adolescentes se reuniam no estacionamento da igreja, e eu vi ali nos meus adolescentes, a alegria deles de poderem se reunir no estacionamento, mas aquilo tocava meu coração. Eu falei, puxa vida, os adultos ficam no templo, ar-condicionado, telão bonito, né, as caixas de som, e os meninos lá no adolescente, é a futura geração da igreja. E eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu preciso comprar um terreno pequeno, para fazer tipo lá, a Arena Church lá, fazer um galpãozinho, pum, jogar eles lá dentro. E aí, do lado da nossa igreja, tinha uma agência do Banco Santander. E eu me lembrei que uma vez eu procurei o gerente dessa igreja, dessa agência, e eu disse para o gerente, olha,
eu gostaria de abrir uma conta da igreja aqui. Por quê? Porque era colado na igreja, então facilitava o tesoureiro ir lá, pegar o dinheiro, depositar, aquela coisa. O gerente olhou nos meus olhos e falou assim: pastor, desculpa, mas é política do banco, nós não abrimos conta para a igreja. E eu saí dali muito frustrado, porque eu gostaria, a igreja já tinha conta no Itaú e no Bradesco, mas eu queria no Banco Santander, porque era do lado, e iria facilitar muito a vida dos meus tesoureiros. E eu brinquei com o gerente, falei: um dia eu vou comprar esse banco. O banco faliu, foi colocado à venda, e ano passado nós compramos a agência. Nós pagamos 4 milhões e 200 na agência. Eu fui pedir um dinheiro emprestado para o banco, nós não tínhamos todo o dinheiro, nós tínhamos apenas uma parte. E não sei aqui em Resende, mas em São Paulo, os bancos também não emprestam dinheiro para a igreja. Isso é política do banco, a gente respeita. Eu cheguei na igreja, falei: irmãos, nós não temos todos os recursos, e o banco não empresta o dinheiro, mas se porventura tiver algum irmão aqui com dinheiro sobrando no banco, eu não vou pedir para o homem não, eu vou pedir para quem é crente. Terminou o culto, 6 famílias me procuraram, falou: pastor, compra que a gente banca a operação. E nós compramos o imóvel à vista, pastor. Aprenda uma coisa: eles querem saber se nós temos fé, porque quando a igreja vê no coração do Rodrigo uma fé autêntica, vocês vão seguir os passos do Rodrigo. Esse lugar vai ficar pequeno, vão para outro lugar, e vai crescendo, e vai crescendo, e não importa. Eu vi lá a reunião do pastor Carlos ontem com os adolescentes, aqueles meninos e meninas, fazendo células nas escolas, levando bíblias, evangelizando, ganhando vidas. Cara, isso é uma dádiva de Deus para a igreja. Isso é um pulmão de Michael Phelps para a igreja. Essa multiplicação de células de vocês. Qual o pai que fica triste de ver a igreja crescer? Me diga. Então, eles querem saber se você está cheio de fé. Faça uma avaliação, me diga, como é que está a sua fé? Porque se não tem fé, como é que vai liderar? Me diga, qual é a mágica? A gente enfrenta luta, problema, o diabo, os discípulos do diabo, a gente visita as células do diabo, rapaz, a gente enfrenta tanta coisa, que sem fé, não dá. Há 2 pontos importantes aqui que eu quero destacar em respeito à fé. O primeiro deles é que a sua igreja, ou o seu grupo, estou falando aqui para pastores e líderes, certo? A igreja ou o grupo que você pastoreia ou que você lidera, será tão forte quanto a sua fé em Deus. Líderes saudáveis estão alicerçados num relacionamento profundo, duradouro e confiante em Deus. Eu sou a videira,
e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, eu vou traduzir essa palavra dar muito fruto para uma linguagem mais moderna, vai ter mais performance. Aleluia. Vai performar mais, vai dar mais frutos. Por quê? Porque possui uma vida devocional rica, significativa, passa um tempo significativo com Deus, tem uma conexão forte e pessoal com Deus. Se a nossa vida espiritual for seca, estiver seca, nós jamais podemos esperar que o time que nós lideramos sejam equipes saudáveis. Então, os membros que nós lideramos, eles não são bobos, eles conseguem ver, sentir, perceber, quando nós estamos liderando eles por obrigação ou por inspiração. Mas não consegue? Se o pastor Rodrigo subir aqui no púlpito, descompromissado, falando coisa com coisa, vocês vão falar: meu Deus, o que aconteceu com o nosso pastor? Será que ele está sendo muito oprimido dentro de casa pela mulher? Vamos orar pelo pastor. A mulher que Deus deu para ele, né? A gente não consegue enganar, irmãos. Então, em relação à fé, as pessoas que nós lideramos é um resultado do nosso relacionamento com Deus. Aleluia. Segundo, não corra das crises, enfrente-as pela fé. É Romanos 8:28 para lembrar todos os dias que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, ao enfrentar crise, você que é líder, saiba identificar o problema, dirija a sua atenção a Deus, não às pessoas implicadas no problema. Porque Satanás tenta nos aborrecer com isso. Procure sempre na liderança agir como um mediador, como um pacificador. Quando precisar falar a verdade, fale, mas fale em amor, fale em misericórdia. Ora, não pense você que líderes saudáveis, por serem saudáveis, por terem uma vida com Deus, por estar possuídos de fé, não vão encontrar barreiras para exercer a liderança do ministério. Paulo enfrentou barreiras? Pedro, João, Samuel, Moisés, Davi. Por que o bonecão aí acha que não vai enfrentar? Olha aí. Pastor Russell Shedd tem uma frase dele que ele diz assim, que a vida, na melhor das possibilidades, vou repetir, a vida, na melhor das possibilidades, é cheia de problemas. É de suma importância que você saiba lidar com oposição. Você que está liderando, precisa estar preparado para lidar com frustração. Nem sempre seremos
bem-sucedidos. Saiba você que grandes líderes, ótimos líderes, enfrentam rejeição, enfrentam oposição, enfrentam desapontamento. Lembra do início, o idealista do realista? O idealista acha que não, pastor, que ele nunca vai enfrentar problemas. Pé no chão, sejamos realistas. Quando eu assumi o ministério, pastor, nossa igreja tinha 100 membros. Eu substituí o pastor fundador. Pastor Miguel fez 70 anos. E aí ele já tinha planos de ir para o interior, ter uma vida mais tranquila. A esposa dele sofria com problema de respiração. E ele escolheu a cidade de Campo Mourão, no Paraná, para viver os últimos dias de vida dele. As filhas dele moravam lá. E me colocou no ministério. Eu com 30 anos de idade, jovem, recém-saído do seminário, idealista. Pensa num cabra idealista. Quando ele passou a igreja para mim, de 100, foi para 50. Passou 2 meses, tinha 30. Eu cheguei a fazer culto no domingo com 20 pessoas na igreja. Eu abria a porta, fechava a porta. Eu só não cantava para não magoar os irmãos, porque eu sou ruim de cantar. Mas eu orava, expulsava o demônio, consolava o demônio que saía da igreja. Eu fazia tudo. Um dia eu passei lá, o demônio estava no cantinho, sentado, que nem as meninas estavam ali, chorando. Eu perguntei, demônio, o que você está chorando na igreja? Ele falou, esses crentes aí botam tudo a culpa em mim. Ora, a igreja literalmente quase fechou. Eu procurei o pastor. Falei, pastor Miguel, acho que o senhor cometeu um grande equívoco. Eu jamais deveria ser enviado, consagrado pastor nessa igreja. Ninguém me ouve, pastor. Aqui ninguém me ama. É muita rejeição, é muito abandono. Aquele pastor experiente pôs a mão no meu ombro, falou, calma, Dimas. Eu sei o que eu estou fazendo. Deus vai te dar um ministério brilhante. Ele já falou isso para mim. Mas primeiro você vai ter que enfrentar a dor da rejeição, do abandono, do desapontamento. Porque senão, irmãos, o narizinho fica lá em cima, entendeu? A gente fica metido. A gente acha que nós que a igreja cresce por causa de nós. E ali eu não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar, pastor. Chorar. Ia numa reunião de grupo pequeno, chorava. Teve um dia que eu sentei na igreja, eu caí em pranto. Eu falei, meu Deus, qual o meu pecado? O que eu estou fazendo de errado? E Deus rindo da minha cara. Passou a turbulência. Os 50 veio a virar 100 de novo, 150, 200, 300, 500, 700, 900, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.500. Aleluia! Então, queridos líderes e pastores, calma, porque Deus está no comando. Deus te chamou. Você é uma dádiva para a igreja. Todo líder é uma dádiva de Deus para a igreja. Se Deus te chamou, Deus vai cumprir até o último. Ah, pastor, mas não significa que nós não vamos ter crises. Uma irmã da igreja, eu com 3 meses, disse assim para mim, pastor, estou saindo da igreja. Eu falei, por quê? Não, porque eu acho que a igreja aqui não vai dar em nada.
E começou a destruir reputação, porque mesmo quando sai magoado é assim, né? Destruindo reputação, falando mal, aquela coisa e tal. E eu que já estava deprê, eu fiquei mais deprê ainda, né? Falei, meu Deus, passaram 18 anos. Essa irmã me procurou no meu gabinete. Veio ela e o esposo. Falou, pastor Dimas, você me permite me ajoelhar na tua presença para te pedir perdão? Por ter sido tão imatura, por ter destruído a reputação, falado mal da igreja, não ter entendido o propósito de Deus no início. Eu falei, o teu perdão eu aceito, mas ajoelhado não, você só se ajoelha diante de Deus. Levanta, irmã, quero te dar um abraço, te perdoar em nome de Jesus. Não canalizar para a pessoa, não é a pessoa, é o que está às vezes atrás da pessoa para te atingir. Então, eu não sei quantos de vocês aqui ou enfrentaram, ou estão enfrentando, ou vão enfrentar. Mas quando for enfrentar, enfrente-os pela fé. Aleluia. Enfrente as crises pela fé. Segunda atitude. Qual que é a primeira atitude? Vamos ver se a igreja está esperta aí. Cadê a irmã? A irmã Ana com 2 N. Você está anotando aí para o seu marido? Qual é a primeira atitude que você anotou aí? Fala alto aí, Anne. Hã? Eles querem saber se você tem fé. Estou ligado em você, viu, irmã? Se você dormir aí, acorda ela e belisca ela aí, não deixa ela dormir não. Agora, a segunda atitude é, eles querem saber para onde você está indo. As pessoas, elas estão ocupadas. Eu estava falando para o pastor Rodrigo, lá em São Paulo, é uma loucura. Teve uma sexta-feira que choveu lá, o tráfego em São Paulo chegou a 400 quilômetros de trânsito. Ora, nós gastamos, acho que 300 quilômetros de São Paulo a Resende, imagina, de trânsito. Então as pessoas estão cada vez mais assim, dando significância para o tempo. Nós competimos com o tempo das pessoas. Aqui em Resende não, porque é uma cidade onde as pessoas, segundo o pastor Rodrigo me disse, moram perto do trabalho, então conseguem ainda ter uma certa mobilidade. Mas em São Paulo, as pessoas buscam valor. Tempo das pessoas são preciosos. Então elas querem saber, ao frequentar aquela igreja, para onde que aquela igreja está levando eles, que o tempo deles é precioso. Se as pessoas que nós lideramos sabem para onde nós estamos indo, eles podem ajudar a gente a chegar lá. O texto diz, porque eu conheço os teus planos. Olha aí que coisa linda. Eu conheço os teus planos. Igreja, nós não devemos fazer carreira solo. Nós que somos líderes, temos que ser agentes mobilizadores, interagir com outros, deixar claro para eles, olha, estou indo para lá, vamos comigo? O meu pastor está indo para lá, vamos com ele. Os nossos líderes estão seguindo a mesma caminhada, vamos junto. Vem aqui 3, 4 moças aqui, por favor. Pode ser moço também, se tiver aí, rapidinho para mim fazer uma dinâmica para ilustrar isso para a igreja. Pode vir, pode vir. Não vou pedir dinheiro para vocês não, pode vir. Não, sobe aqui, filha. Sobe aqui. Vocês estão namorando já ou não? Vem mais uma, vem mais uma. Você é casada, vem cá, você que é casada, vem aqui, fica.
Vira para ela lá, dá a mão para ela. Isso, as 4 mãos. Está todo mundo de mão dada? Agora vocês estão unidas, certo? Todas de mão dada. Só que cada um vai tentar ir para um lugar. Tenta cada um ir para um lugar aí. Uma puxa a outra. Aí, ó. Diz na igreja que está unido, mas está cada um indo para um lugar diferente. Agora vamos ver o que é unidade? Por favor, todas de mão dadas aí. Todas vão juntas para frente. Mesmo movimento. Aí, a unidade aí, ó. Ó. As pessoas querem saber para onde nós estamos indo. E se a igreja não tiver unidade, vai todo mundo... Falam que é unidos, mas é aquela união que só por Jesus Cristo, né? Só por Deus. O pastor dá uma orientação, o líder quer fazer outra coisa, tal, vai todo mundo confuso. Agora, quando estão todos indo para o mesmo lugar, eles estão unidos, mas eles estão caminhando juntos. Todos vão juntos. Qual que é a visão da igreja? Qual é a filosofia ministerial da igreja? O que o meu líder está pensando? Nós vamos acompanhar todos. Amém? Obrigado, viu? Desculpa. Deus abençoe. Nós não devemos fazer carreira solo. Há muitos líderes que querem fazer carreira solo. Olha, eu tenho muita sorte, estava falando para o pastor, de trabalhar com pessoas excelentes. Eu trabalho com líderes inteligentes, talentosos, e eu sou muito honrado em servir a Jesus com eles na igreja. Eles me completam, principalmente os meus pontos fortes. Eles reforçam minhas fraquezas. Então, simplificando, eles me tornam melhores. As pessoas querem saber para onde você está levando elas, querido. Por isso que o pessoal, por isso, pastor Rodrigo, que há uma grande rotatividade, às vezes na igreja, porque a pessoa entra ali e vê, a igreja só tem culto, vive de culto, só culto. Um dia uma palavra, um dia a palavra para a família, outro dia a palavra de cura, outro dia a palavra disso. O cara chega na sexta-feira, ele não sabe nem que palavra que ele vai pôr em prática, ele já ouviu. E agora nós estamos lidando com uma geração que está consumindo muito conteúdo em rede social. Aí ouve o pastor tal, ouve o fulano tal, fala, mas o que você está pondo em prática? Para onde você está indo com tudo isso? Então, é importante, eles querem saber se você tem fé, eles querem saber para onde você está conduzindo eles. Terceira atitude, eles querem saber se vocês realmente se importam. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Você de fato ama seus liderados? Você se importa com as pessoas que estão no seu time, que fazem parte da sua equipe ministerial? Você provavelmente já conheceu um excelente professor, um excelente médico, um excelente mecânico. São bons, mas não se importa com você. Quando você chega na clínica, ele atrasa o seu atendimento em 1 hora. Não é capaz de sair ali e falar, ó, espera aí que eu já vou te atender, aconteceu aqui uma fatalidade e tal. Amar alguém e se importar
com essa pessoa deve ser algo cultivado nas equipes, intencionalmente, principalmente por nós que trabalhamos com pessoas. Irmãos, essa atitude está relacionada a 3 pontos cruciais. O primeiro ponto: eles querem ver se nosso amor por eles é genuíno. Então, Jesus foi o nosso maior modelo de alguém que se importa. Jesus se importou com a mulher adúltera, demonstrou amor pelo endemoniado. Dizem as más línguas que aquele endemoniado morava em Itaquera e era da Gaviões da Fiel. Foi-me revelado isso no oculto do mistério, do profundo, das profundezas. Você é corintiana, né, pastora? Eu vi lá. Desculpa, pastora. O pastor falou: Dima, você pode brincar aqui na igreja que todo mundo leva na boa. Então, se tiver algum corintiano aqui, me perdoa, tá? Mas eu vou continuar falando mal do Corinthians. As pessoas querem saber se nós os amamos. As pessoas que nós lideramos querem saber se nós nos importamos, ou se nós apenas as usamos. As pessoas querem saber se nós temos compaixão por eles. Eu serei sincero com você. Eu conheço alguns líderes que são duros com as pessoas, têm altas expectativas, desenvolvem um relacionamento muito exigente, acaba perdendo a mão, pastor, acaba perdendo a equipe. Pouca coisa nesse mundo é mais poderosa no ministério do que o relacionamento entre um líder e o seu liderado. 90% do que nós fazemos na igreja é relacionamento, irmãos. É ou não é? Rapaz, eu vim para cá, o pastor André mandava zap para mim: pastor, a gente quer saber se o senhor tem alguma restrição alimentar. Eu falei: olha, é gordo. Eu falei: eu já fui gordo um dia, né, irmãos? Hoje eu sou gordo todos os dias. Então eu falei: gordo tem restrição alimentar? O menino que está comigo, meu filho, o Érico, a única restrição dele é a balança. A mamadeira que a mãe dele dava para ele, já ia Coca-Cola na mamadeira. Então, eu falei: não, André, fique em paz. Mas assim, eu vejo o cuidado, se importando com a minha viagem, pastor, e a sua perna. Eu só não pude cantar aquele hino aqui, né? Como que era o nome da canção? Estamos de pé. Aí eu não pude cantar, mas os outros eu cantei todos, né? Mas eu vejo o cuidado do irmão que me empurrou na cadeira de roda, Rafael, novo convertido, se converteu em fevereiro, né, Rafael? Cadê o Rafael? Isso, Rafael, obrigado, meu irmão. Essas coisas eu vejo a mão de Deus em cada um dos irmãos, irmãos que intercederam por mim, que mandaram zap pela viagem, para que Deus, né? Então, as pessoas querem saber isso. Isso é liderar, irmãos. Ser chefe, ficar dando ordem, faça isso que o pastor mandou.
Pastor, você viu aqui, né? Ele disse que não manda nem na casa dele, né? Quem manda lá é Marilene. Segundo, me avisa o tempo aí, queridos. Eu estou na segunda atitude ou terceira? Falta mais 3, né? Eu paro, quando der o tempo eu paro. Cadê o relógio? Que hora que eu tenho que ir aqui? 16 minutos? Não, qual horário? Dá tempo. Oh. Eles querem saber se nós somos autênticos. Líder deve ser transparente, coerente, ensino e prática. Autenticidade exige um padrão básico de comportamento. Líderes saudáveis são autênticos. Eles demonstram isso através de um amor verdadeiro a Deus e às pessoas. Amar a Deus e amar as pessoas devem ser a maior motivação para um líder de uma igreja saudável. A busca para ser mais empático, mais misericordioso, mais prestativo. Ora, o objetivo de crescer como líder não é chegar à perfeição, mas é chegar à autenticidade, humildade, um coração genuíno, para ajudar as pessoas, sempre aumenta a sua liderança e influência. Entendeu? Tua equipe nunca vai te abandonar. Tamo junto, pastor. Tamo junto, meu irmão. Terceiro, inspirar ao invés de ordenar. A regra de... Eu não vou ler os versículos que estão na tela aí, eu estou deduzindo que vocês estão lendo, né? A regra de ouro, para quem deseja se tornar um grande líder, é saber tratar bem as pessoas. Se tratarmos as pessoas com respeito, encorajando-as, conquistando a confiança delas, os resultados poderão te surpreender. Então, demonstre reconhecimento, não deixe de dar feedbacks para a tua equipe, não deixe de divulgar os bons resultados que você está tendo como pastor ou como líder. Claro, não é demonstrar resultado com exibicionismo, vanglória, vaidade, não é nada disso. Mas é demonstrar bons resultados. Porque olha que coisa legal que esse ministério está fazendo, sabe? Que ideia brilhante que esse líder está tendo. Puxa vida, você fortalece a conexão com a sua equipe. Resultado é uma coisa que vem através de confiança, de lealdade. Um líder desleal na igreja nunca vai dar bom resultado. Captou? Mas ele pode ser que momentaneamente sim, mas a longo prazo não. Invista tempo, procure ser um integrador, concentre-se no crescimento, no desenvolvimento das pessoas que Deus colocou para você liderar. Ao invés de ordenar, inspire-os, que é mais difícil, né? Bem, quarta atitude, falta só essa e mais 2. Vou chegar lá no tempo, graças a Deus. Eles querem saber se você
é alguém positivo. Da mesma forma que as pessoas não seguem líderes imaturos, inseguros, eles também não vão seguir líderes negativos. A negatividade é um câncer, é uma doença, é um tumor maligno no ministério. Positividade é essencial na vida de um líder. Pastor Rodrigo, uma das coisas que mais me chama a atenção na vida do reverendo Elias Dantas é a positividade dele. Eu convivo com ele e eu sei disso. É sempre, quando fala para a gente, é sempre, sabe, é bonito de se ver. Quando abordamos os problemas e as situações difíceis de forma positiva, é incrível como as coisas melhoram. Um líder com espírito positivo e alegre sempre vai superar um líder mais talentoso e amargurado. Um líder cheio de esperança, quando ele olha para o futuro, em vez de ver desgraça e melancolia, ele vê resultados extraordinários. Ele sabe que Deus ajudará ele todos os dias. Entusiasmo é uma atitude positiva. A palavra entusiasmo significa Deus dentro de nós. Se Deus está dentro de nós, irmãos, eu não posso ser uma pessoa negativa. Um líder sem entusiasmo é um líder pessimista, negativo. Ele acaba levando o grupo dele à falência. Reunião onde só cobra, não inspira, onde não se elogia, onde não se destaca as qualidades e as virtudes. O entusiasmo é contagiante. O grupo reage positivamente a um líder entusiasta. Experimenta para tu ver. Depois você me fala. Quinta atitude. O relógio parou? Esse relógio aqui é horário padrão Brasil, normal? Quinta atitude, são 6. E eu vou fazer chamada oral para a igreja. Vocês vão ter que repetir as 6. Quem não anotou, hein, vai colar da irmã Anne lá, que está anotando para o pastor amigo. Esposo dela, que trabalha na Nissan, não é? Então. Quinta atitude, pastor. Eles querem saber se você é confiável. Ai, meu Deus do céu. Quem anda com integridade, anda com segurança. Mas quem segue, olha, veredas tortuosas, o que vai acontecer com esse líder? A casa vai cair, irmãos. Mais cedo ou mais tarde. É muito importante, pois a confiança é a moeda em que toda liderança se baseia. Se você estragar a confiança, você será um líder falido. É forte isso, né? Os 2 componentes primários que tornam um líder confiável são caráter e competência. Você pode ser um líder de sólida integridade, mas se você não for bom no que você faz, as pessoas não confiarão em você. Você pode ser brilhante na liderança,
carismático. Mas se você tiver um caráter falho, as pessoas não confiarão em você. Quando você encontra um mecânico, quando você encontra qualquer profissional, pedreiro, seja lá o que for, você levaria o seu carro num mecânico que você não confia? Levaria? O mesmo vale para um líder espiritual. As pessoas querem saber se podem ou não confiar na gente. A jornada da liderança é longa, inclui erros, contratempos, fracassos, mas um caráter confiável nos manterá por muito tempo no ministério. Então o caráter traz validade à sua liderança. Quanto mais somos testados e provados, é que somos confiáveis. E quer saber de uma coisa? A nossa liderança cresce. Comecei na igreja, pastor, eu tinha 5 líderes. Hoje, entre líderes e voluntários, nós temos pelo menos 300. A liderança cresceu. Uma coisa me chama a atenção. Eu tenho um pastor auxiliar na igreja, o Hugo, que uma vez nós fomos fazer a visita num condomínio fechado de chácara em São Paulo. E nós estávamos tão empolgados com aquele condomínio que na visita, vamos sair, vamos andar aqui a pé mesmo para conhecer as chacrinhas. E a ideia foi minha até de conhecer e tal. Aí nós estávamos lá com o dono da casa, vamos, tinha uma represa, alguma coisa lá tal. Pastor, quando nós passamos numa rua, 2 pitbulls soltos. Pensa assim, eles estavam com a cara de flamenguista e vascaíno. Olharam para o palmeirense aqui, pensaram na final da Libertadores. Falou, agora nós come esse pastor ao vivo. Os pitbulls soltos, estava assim com o cara, e eles começaram a vir para cima da gente, latindo em nós. O meu pastor auxiliar entrou na minha frente e falou assim: para te pegar eles vão ter que passar por mim. Aquele gesto dele mostrou para mim que aquele meu líder está disposto a ir até as últimas consequências pela vida do seu líder. Graças a Deus, ele tinha mais fé do que eu. Eu falei para ele depois, eu não faria isso por você. Ele orou, e o flamenguista e o vascaíno foram embora. Pastor, eu estou contando aqui, vocês estão rindo, mas na hora, pensa, na hora, rapaz, aqueles pitbull iam em academia, eles tomavam anabolizante, porque os bichos eram fortes, meu irmão. Então, eu louvo a Deus, porque assim, as pessoas até vão superar as nossas fraquezas, quando eles veem que nós somos confiáveis, pastor Rodrigo. Agora, não vem com malandragem não. Não vem com somebody love para cima da equipe não, que eles vão saber. O texto diz, será descoberto. Líder que fica defamando o outro pelas costas. Aqui, graças a Deus, isso não... Essa igreja, Wesley quando orou, Deus falou, eu vou dar a você uma igreja santa, santidade. Mas nós batistas, pensa, nós somos o povo ruim, irmãos. A gente fala mal, lá na igreja não deveria nem ser pecado falar mal dos outros.
que a gente gosta tanto. Isso aqui está sendo gravado, o pior é isso, né? Olha, depois vocês cortam tudo isso daí e deixa só a parte boa aqui do negócio. Vamos para a última atitude, amém? Eles querem saber, são atitudes que eles querem ver em nós, certo? Eles querem saber se ficarão melhores ao servir do nosso lado. Assim, o Senhor estava com quem? E o que aconteceu? Melhorou, né? Melhorou ou não melhorou, Josué? Ou ele piorou? Líderes visionários de igrejas saudáveis passam tempo desenvolvendo outros. Os melhores líderes sempre desenvolvem outros líderes. Desenvolver uma cultura de liderança, irmãos, exige esforço, precisa ter consistência, diligência, para investir sistematicamente na vida daqueles que nós lideramos. Seja você um grupo de célula, o que você está fazendo lá na sua célula? Você está liderando, você está influenciando, você está melhorando a vida deles, ou está piorando a vida deles? Deixa quieto. Eu quero concluir essa palestra reforçando aqui 2 pontos que nós não podemos negligenciar de modo algum. O primeiro ponto é: esteja atento aos perigos na vida de um líder. O inimigo sempre quer derrubar líderes. Ele usa diferentes estratégias para alcançar esse propósito. Por isso, a advertência de Pedro é oportuna. O nosso adversário anda ao derredor, como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Ele sabe quando um líder é atingido. Ele sabe que a igreja é afetada. Perigos na vida de um líder: orgulho. A gente só acha área sexual, né, irmãos? Mas tem pior ainda do que adultério: arrogância, soberba, prepotência. Aqui, graças a Deus, não tem isso. Deus me revelou agora, não tem. Aleluia! Estou com inveja dessa igreja. Aleluia! Abuso de poder. Dizem que quer saber quem é a pessoa, né, pastor? Dá um poderzinho para ele. Líderes que caem em pecado prejudicam a si mesmo, prejudica aqueles que lideram. Um dos maiores perigos na vida de um líder é se deixar levar pelo autoritarismo. Irmãos, apego ao poder, o camarada se torna orgulhoso, começa a agir como um dominador. Um líder espiritual admite suas fraquezas. A minha equipe lá sabe as minhas fraquezas. Deixo bem claro para eles minhas limitações. Não quero enganar ninguém. Não quero mostrar algo que eu não sou. Quando um líder espiritual se desculpa,
ou quando ele admite suas fraquezas, ele ganha mais credibilidade com a sua equipe. Por quê, pastor? Porque ele está sendo honesto, ele está sendo verdadeiro. Sejamos humildes, pois o humilde sabe que é grande, mas se permite aprender com outros. Em segundo lugar, Deus está falando aqui com a igreja ou não? Porque Deus fala comigo, sabe, irmãos? Eu penso na minha liderança, eu penso na minha equipe, eu penso nos meus colegas de ministérios que me relaciono. Essas coisas é terrível. Um dos maiores problemas da vida do líder é o sucesso. Se o cara não souber lidar com... Bem, esse vai ser o tema da outra palestra, que nós vamos falar sobre características de uma igreja saudável. Agora eu estou falando sobre o líder saudável. Depois nós vamos mudar e vamos falar sobre a igreja saudável. Mas isso acontece, o pastor deve conhecer de monte. Homens de Deus que tiveram grandes ministérios e hoje estão jogados na sarjeta. Bem, segundo, tenha discernimento espiritual do que a igreja espera de você. Embora os membros raramente falam diretamente para nós, mas nós sabemos que há um consenso geral das coisas que eles valorizam num líder ou num pastor. Então, eu já falei aqui algumas coisas. Ser hábil no relacionamento com os outros. O líder precisa ser uma pessoa flexível. Se você não for flexível, você não consegue liderar. Adaptável, dinâmico, leal. Toda a igreja espera que o líder seja humilde. Humildade é o fundamento que o líder precisa para ter uma performance extraordinária. Não ser uma pessoa autocrática, que é aquela pessoa que decide tudo sozinho. Tem decisões que eu tomo na igreja, que eu chamo a minha equipe, chamo os meus liderados, falo, ó, eu estou pensando isso, mas se eu estiver errado, por favor, eu prefiro ouvir da boca de vocês. Não é pecado divergir do líder, no meu caso lá, não é pecado divergir de mim. Pode ser que eu... Então, dê espaço no seu ministério para pessoas que sejam melhor do que você. Porque tem líder que sabe que o outro é melhor, mas ele fala, ai, eu não quero perder de jeito nenhum. Ele amarra, ele segura. Quem foi o maior líder do Novo Testamento? Quem foi o maior discipulador do Novo Testamento? Não foi Paulo, foi Barnabé. Porque Barnabé que formou Paulo. Foi ele que discipulou Paulo. Então Paulo foi a maior expressão de liderança do Novo Testamento, porque ele teve alguém aqui, ó, atrás dele, discipulando, ó. Vem cá, Paulo, não fica bravinho com João Marcos, não. Faz amizade com ele. Vou trazer ele aqui. O Paulo sensível ouviu o Barnabé, não, realmente. Manda o Marcos vir. Nós tretamos lá no passado, mas agora nós vamos. O pastor Rodrigo, o pastor Dimas e os demais pastores aqui, quando nós temos pessoas boas, ótimas do nosso lado, essas pessoas nos ajudam a crescer. Um líder que só quer trabalhar com tranqueira, com medo de perder o posto de liderança, ele não avança. Mas quando você trabalha com gente melhor, pô, esse cara aqui, nossa, esse cara aqui canta melhor que eu.
Aqui ninguém tem esse tipo de problema. Já foi me revelado. Não seja desagregador. Saiba reconhecer, desenvolver. Tenha responsabilidade. Tenha iniciativa. Seja generoso. Seja comprometido. Preste contas das tuas tarefas. E por fim, um líder, para ter uma vida espiritual irretocável, ele tem que ter vida com Deus, zelar pelo seu testemunho, principalmente nas redes sociais, porque tem líder imaturo, que vai na rede social para desabafar, para falar que está ruim no casamento. Aqui eu estou falando isso de besteira, que aqui não tem. Tenha iniciativa. Um líder sem iniciativa é um desastre para o grupo. Iniciativa e acabativa. Então tudo que você inicia, você acaba. Porque tem gente que só tem iniciativa, mas não acaba nada. Então eu quero concluir aqui com a afirmação que o nosso irmão Timóteo faz. E a Bíblia diz que liderança é um desejo digno, é uma busca admirável. Eu não sei se está aí no telão, não está, né? Essa tela da conclusão. Timóteo, eu vou ler Timóteo 3:1. Aqui está uma afirmação digna de confiança. Quem aspira a ser bispo, entenda, líder, deseja uma nobre tarefa. Depois do favor de Deus, no ministério, tudo depende da liderança. Se você já está liderando, ótimo, continue. Há decisões difíceis a tomar, mas invista nos outros. Requer tempo, requer energia, mas as recompensas valem a pena. Na verdade, as recompensas da liderança superam e muito o preço da liderança. Se você quer liderar a igreja rumo ao futuro que Deus deu para essa igreja, procure refletir sobre essas atitudes. É disso que trata a liderança visionária. Que você seja um líder extraordinário. A minha oração é que você seja um líder de alta performance, saudável e apaixonado por Jesus. É o que eu desejo a todos, em nome de Jesus.